Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Sérgio e atualmente moro em Natal, no Rio Grande do Norte. E o que vou lhes contar aconteceu comigo nos interiores próximo à Serra Talhada, no Nordeste brasileiro. Naquela época, eu tinha 20 anos de idade. E este fato ocorreu no ano de 2007. Bem, eu sempre gostei de viajar de moto. Ainda mais porque onde eu moro tem vários interiores com estradas de terra. E de um interior para o outro eram vários e vários quilômetros de terra e estradas ótimas para fazer trilhas. Bem, eu não viajava muito porque a minha moto não era uma moto boa para aquele tipo de estrada. Pois naquele tempo eu tinha uma CG velha que comprei usada só para viajar de casa até o povoado próximo. E era comum, depois de rodar muito e forçar muito, ela esquentava o motor e começava a falhar. Era terrível. E havia vezes que eu tinha que parar no meio do nada, naquelas estradas abandonadas, e esperar o motor esfriar. Bem, são coisas que dono de moto velha sabe como é. Até que um dia eu conheci uma mulher por quem me apaixonei e nos tornamos namorados. E como ela morava num povoado distante, aonde eu nunca tinha ido, eu tive que vender a minha CG velha e comprar uma moto melhor e mais nova. Bem, com a minha moto nova, a XT 660, eu sempre ia para a casa da minha namorada durante o dia. E ela, na época, morava com seus pais. De início, o meu sogro não foi com a minha cara, mas depois de um tempo, começamos a interagir. E ele até me chamou para ajudá-lo na fazenda que ele tinha. Um certo dia, eu não pude ir na parte do dia para a casa dela, por conta de alguns imprevistos em minha própria casa. Então, eu tive que ir durante a noite, mesmo ela dizendo que era muito perigoso. O céu estava limpo sem nuvens quando saí de casa, e somente a lua cheia iluminava o céu. E o cenário aquela noite era lindo, apesar do imenso calor do verão. Já na estrada, pensando como é bom viajar durante a noite, o vento frio contra o seu corpo é uma coisa maravilhosa. E ali, eu ouvia somente o barulho da moto e via os fragmentos de terra voando. E já chegando perto da fazenda do meu sogro, eu avistei uma movimentação estranha na estrada. Haviam várias pessoas, e eles estavam colocando um homem desacordado em um carro. Me aproximei devagar da multidão e perguntei o que tinha acontecido. E eles disseram que aquele homem havia caído de moto. Então eu, curioso, desci da minha moto e fui dar uma olhada no cara. Como aqui onde eu moro não tem suporte de ambulância, precisava levar aquela pessoa de carro até uma cidade próxima. Bem, eu fiquei triste ao ver que o estavam levando de qualquer forma. O cara estava muito mal, e eu, observando melhor a moto, parecia que ela tinha batido de frente com um carro. Eu perguntei às pessoas se ele havia batido em algo, mas as pessoas ali disseram que não. Então eu fiquei me perguntando como a moto dele tinha estragado daquela forma, pois quem conhece moto sabe que para dobrar o garfo e as balanças da frente da moto, a batida precisa ser muito forte. Bem, eu continuei a viajar, pois estava com pressa de chegar
e ver a minha namorada. Quando cheguei, era perto do amanhecer. E o meu sogro estava sentado na varanda de casa. Me sentei na escada e comecei a contar a ele sobre o acidente. E ele disse que ali acontecem muitos acidentes por causa de animais na estrada. A minha namorada logo veio e ouviu a conversa, enquanto trazia um café para o meu sogro. A minha namorada se chamava Letícia. E quando ela viu que eu estava me arriscando em ir para a casa dela naquele horário, ela começou a brigar comigo. E o meu sogro não parava de rir de nós, e dizia que ela puxou a mãe. Bem, algum tempo depois, a minha sogra me chamou para comer um bolo de cenoura e tomar um café. Durante o dia, eu ajudei eles na fazenda e na casa. E no domingo, eu decidi ir embora. E por causa do trabalho na fazenda, eu tive que ir embora durante a noite. A Letícia, como de costume, não concordava. E aí foi mais uma discussão. Ela insistia para que eu ficasse e dormisse ali. Mas infelizmente não dava, pois eu tinha que ir trabalhar no dia seguinte. Me despedi e peguei a estrada a caminho de casa. Aquela noite parecia a do dia do acidente. Céu limpo e somente a lua e as estrelas. Eu acelerava a toda velocidade e não dava para ver nada pelo retrovisor por causa da poeira. Depois de acelerar tanto, a moto começou a falhar. E daí eu lembrei da minha CG50 antiga. Logo pensei que talvez fosse um problema no filtro de ar, pois eu não havia trocado desde que comprei a moto. Reduzi a velocidade e continuei a viagem mais devagar. E depois de um tempo, eu comecei a ouvir algo pesado correndo atrás de mim. Parecia um cavalo com o peso de um boi. Eu apertava no freio para acender a luz da lanterna traseira e tentar ver algo pelo retrovisor. Porém, eu não via nada. E depois de um tempo, eu avistei um carro pelo retrovisor vindo em minha direção, bem longe. Mas os barulhos do animal estavam bem perto de mim, e cada vez mais perto. E logo aquilo ficou do meu lado. Olhei para o lado e vi um animal muito grande do outro lado da cerca. E aquilo era realmente enorme. A coisa era maior que um boi. E ele corria muito rápido. As suas patas batendo no chão era assustador. E batia com tanta força que parecia meia tonelada caindo. Então, eu acelerei por causa do medo. E daí eu senti o frio na espinha e o meu corpo todo arrepiado. Os meus olhos chegavam a lacrimejar de medo, mas o terror começou mesmo quando aquilo pulou para a estrada bem do meu lado. Aquela fera tinha um grunhido tão alto que nem o capacete abafava o som. E quando eu olhei no olho daquela criatura, foi a pior sensação que eu tive em toda a minha vida. Em questão de segundos, aquela coisa deu um tapa na traseira da moto. Então, a moto começou a balançar e andar em zigue-zague. Quando dei por mim, a moto estava no chão. Ela se arrastava batendo na minha frente por alguns metros. Eu pensei que iria morrer ali mesmo. E aquela coisa, seja lá o que fosse, iria me devorar. Estava em pânico, sem poder me levantar.
e a única coisa que eu via era a moto ligada. Comecei a escutar aquela coisa grunhindo perto de mim. E foi aí que logo escutei um barulho de caminhonete chegando. A caminhonete começou a buzinar freneticamente. E aquela coisa saiu correndo mata adentro. Só me lembro de ouvir um uivo ao longe. E alguém falando o meu nome. Em seguida, eu acordei no hospital. E a minha namorada estava dormindo em uma cadeira ao meu lado. Quando a acordei, ela me contou que o pai dela viu um cara perto de onde estávamos. E que esse cara era o suspeito de virar bicho. E que no mesmo instante, ele apanhou a espingarda de caça e saiu atrás daquela coisa. Pois as pessoas diziam que os acidentes naquela pista eram provocados por uma criatura. Criatura essa que todos chamavam de lobisomem. E ele era o responsável por derrubar e atacar os motoqueiros. E também qualquer outra pessoa que se atrevesse a passar por aquela estrada em noites de lua cheia. Bem, depois desse dia, nunca mais se ouviu falar de lobisomens pelos lados da fazenda de Serra Talhada. Boa noite. Boa noite. Eu sou caminhoneiro e dirijo desde os 12 anos. Aprendi a dirigir num Scania 113H do meu falecido pai. Isso é meio que uma coisa de família. O meu pai aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, e assim por diante. Na nossa família, o diesel e os 9 eixos estão no sangue. Os meus primos são quase todos caminhoneiros, tanto os meninos como as meninas. Tenho até uma prima que concluiu a Universidade de Relações Internacionais e foi morar na Alemanha, e de lá acabou virando caminhoneira. Bem, isso parece uma maldição de família, ou uma dádiva, sei lá. E em todos os meus anos na estrada, eu vi de tudo. Uma certa vez, eu vi uma moça pedindo carona na estrada, perto da saída da rodovia Anchieta. Eu até ia parar para dar uma carona, mas mudei de ideia quando olhei no retrovisor e ela não estava mais lá. Outra vez, eu estava carregando soja na Serra do Uruçuí, no estado do Piauí. E como lá a coação de grãos é forte, a gente sempre vai para lá na época da ecoação de grãos. Numa dessas, eu estava descendo a serra, quando avistei uma bola de luz amarela muito forte, vindo de dentro da plantação de soja e veio por cima do meu caminhão. E na mesma hora, o meu caminhão apagou. Todos os sistemas elétricos falharam e até os balões de ar esvaziaram. A sorte é que não tinha começado a descer ainda. E nesse dia, na hora que a bola de fogo passou por mim, eram mais ou menos 3 da madrugada. Foi uma coisa estranha, porque vi ela chegar perto do caminhão e seguir direto. Porém, do nada, já era 5h40 da madrugada. Ou seja, entre eu ver a bola de fogo e o caminhão desligar e eu perceber que a bola tinha passado por mim, já haviam se passado 2 horas e 40 minutos. Mas essa foi só uma das muitas coisas que me aconteceram. Bem, olá Elite Oculta, eu me chamo Sérgio.
Conheci o canal através do meu filho, que assiste e acompanha os relatos quase que diariamente. Eu sempre estou com ele em casa e a gente sempre assiste. E é por meio dele que eu lhe escrevo. Não sou muito bom com este negócio de celular, e-mail e essas coisas. E por isso é que ele escreve por mim. O fato que irei relatar aconteceu em 2004. Eu tinha 32 anos e morava em Minas Gerais na época. Para ser mais exato, eu morava em Três Marias. Naquela época, eu não era casado ainda. E tinha apenas um filho de 1 ano, quase que recém-nascido. E a sua mãe logo viria a se tornar a minha atual esposa, com quem vivo até hoje. E por ser solteiro na época, eu não me preocupava muito com a minha segurança. Carregava comigo na cabine do caminhão um revólver 357 que eu havia comprado anos atrás. E ainda levava uma espingarda de caça por conta dos ladrões de carga. Pois sempre que estávamos no cerrado, dava para caçar algumas coisas enquanto carregavam o caminhão. Bem, naquela época não tinha essa frescura de estatuto de desmatamento, e eu me achava mais seguro do que sou hoje em dia. Mas enfim, eu havia pego uma carga de Minas para Juazeiro, na Bahia. Era uma carga de vasilhames vazio, para uma empresa de estoque de alimentos. Antigamente não tinha isso de paradas obrigatórias, e não era muito comum caminhões monitorados por GPS. Então, sempre aproveitávamos a madrugada para correr feito vento. Era bem mais perigoso, mas bem mais rápido e muito mais divertido. Me lembro que saí de Três Marias por volta de meia-noite. Rodei a noite toda, até uma cidade pequena, ainda no estado de Minas. A cidade ficava bem próximo à divisa de estados. E eram quase 8 da manhã, quando 2 pneus no cavalete da carreta estouraram. Para quem não sabe, cavalete é o nome que se dá para a parte do caminhão que puxa as cargas. E a parte da carga é a carreta. Encostei no posto de gasolina para arrumar um borracheiro para cuidar do caminhão. E quando eu consegui um borracheiro, já eram quase 10 da manhã. O cara disse que o trabalho demoraria muito, pois precisaria galvanizar. Então deixei o rapaz mexendo nos pneus da carreta e fui caminhar na cidade. Saí à procura de um barzinho para beber uma gelada. Bem, e foi num desses barzinhos que conheci uma moça chamada Sheila. Era assim que ela se identificava. Ela dizia ser da cidade vizinha e estava só visitando uma amiga, e não ficaria ali por muito tempo. Ela era uma loira linda de olhos verdes, cabelos cacheados e um corpo de dar inveja em muitas modelos. E eu fiquei hipnotizado com aquela moça linda. Convidei a Sheila para tomar uma cervejinha comigo, mas ela se negou. Ela alegou que se parasse para beber, iria perder a sua carona. Então eu a perguntei para onde ela estava indo. Ela me disse que iria para a cidade vizinha, pois precisava dormir em casa e que iria trabalhar na manhã seguinte. Falei para ela que estava com o caminhão e que se ela quisesse eu poderia dar uma carona para ela. Com muito custo, ela concordou. Então bebemos juntos quase 2 grades de cerveja naquela tarde. Ela parecia não se embebedar, enquanto eu já não estava muito bem. Ela ficava chamando a minha atenção, dizendo para que eu não dormisse, pois eu tinha lhe prometido uma carona. E ficamos nessa enrolação até por volta de 7 da noite, quando ela começou a me apertar para levá-la para a sua cidade como eu havia prometido. Liguei o caminhão
e o deixei fasear para encher os balões de freio para podermos ir. E saímos do posto, era por volta de 7h30. Bem, estávamos no meio do nada, quando a Sheila começou a me alisar. Ela dizia que estava muito afim de ter relações comigo. E eu, como não negava fogo e não era vaca para guardar leite, encostei o caminhão debaixo de uma árvore grande que tinha à beira da estrada. E então fomos para a cama que tem atrás da cabine do motorista. Bem, o caminhão tremia, a Sheila gritava e transávamos loucamente. E foi aquele movimento até que ela fez uma cara estranha. Agarrou forte às minhas costas e me arranhou forte. Ouvi um barulho de ossos se quebrando e senti um movimento estranho dela. Ela disse meio baixo em sussurros com a voz meio estranha que precisava descer para vomitar. Ela dizia ter bebido demais. Dei graças a Deus que não era gravidez. Então, abri a porta do caminhão enquanto ela desceu enrolada numa toalha e foi para trás do caminhão. Achei aquilo meio estranho e, suspeitando da mulher, eu apanhei o meu revólver e fiquei ali olhando para o retrovisor enquanto ela caminhava meio torta para umas moitas ali perto. Ela começou a gritar e eu já ia descer do caminhão pelado mesmo, quando, junto com os gritos dela, eu ouvi uns urros fortes e grunhidos. Eu sabia que não era de nenhum animal que eu conhecesse. E depois disso, um silêncio aterrador se estendeu por um bom tempo. E parecia que não havia ninguém ali. Ouvi então a voz dela pedindo por ajuda. Ela dizia que tinha caído e estava muito bêbada. Eu já ia descer, quando me virei para pegar o meu short que ainda estava no banco do motorista. E foi quando, pelo retrovisor, eu vi parado do lado de fora do caminhão uma criatura enorme. Aquilo tinha 1,90 m fácil. A lua azul no céu me deixava ver quase que claramente aquela criatura. Porém, eu não consegui ver certas coisas, como a cor do pelo, ou se tinha rabo. Mas vi quando aquilo se pôs de quatro, olhando por debaixo da carreta, esperando a hora de me dar o bote. Eu sabia que não dava para fechar as janelas sem aquilo me ver, e muito menos ligar o caminhão. E foi aí que eu tive uma ideia. Eu fui para a janela do carona, peguei uma mochila velha cheia de coisas e joguei no mato, e gritei por ela. Então, eu vi quando aquela criatura saltou em cima da mochila. E vi também que aquela coisa usava o mesmo sutiã da Sheila. Eu tinha certeza que era a Sheila ali. Mas não pensei duas vezes e descarreguei o meu revólver nela. Porém, aquilo veio para cima do caminhão mesmo assim. A criatura saltou no caminhão, fazendo a cabine balançar. E eu, mesmo morrendo de medo, ainda tive o pensamento de pegar a espingarda. Mas nessa hora, um farol brilhou ao longe, fazendo aquela coisa correr mato adentro. Não pensei duas vezes e dei partida no caminhão. E saí dali o mais rápido que pude. E ao que fui saindo, eu fui jogando as roupas da Sheila fora. Joguei sua calça, sua camisa e sua calcinha pela janela do caminhão. E ainda vi no retrovisor ela em forma de mulher. E estava parada na beira da pista, apanhando as roupas. Eu não vi direito, mas acho que ela estava sangrando por causa dos tiros. O medo foi tanto que eu nunca mais passei naquela estrada de novo. E agora sempre faço por outra rota. Só mesmo para não ter que passar pela mulher lobisomem de novo. Boa noite.
Uma certa vez, eu e o meu primo Gabriel tomamos uma carreira das grandes de um lobisomem no interior, aqui perto da nossa cidade. Olá, eu me chamo Jaime. Moro numa cidade pequena no sertão do Tocantins. Aqui é comum que na Semana Santa toda a nossa família vá passar essa data nos sítios interiores. E são dias até muito bons para crianças. A gente só brincava o dia todo, enquanto os adultos rezavam e cuidavam das coisas da Semana Santa, como jejum e essas coisas. E eu e o meu primo só brincávamos e corríamos o dia todo. Mas a Semana Santa tem as suas regras e tradições, até mesmo para crianças. Pois não se pode andar a cavalo e nem falar palavrões. Também não se pode faltar à missa. E uma das coisas mais importantes é não sair sozinho nas estradas à noite. As pessoas mais velhas dizem que na Semana Santa coisas estranhas acontecem. Dizem que, como forma de zombar da Semana Sagrada, o diabo solta os seus demônios nas estradas para assustar os desavisados e encher o coração das pessoas de medo para elas não conseguirem rezar e o deixar satisfeito. No sítio onde a minha família sempre vai passar a Semana Santa, existem algumas tradições, como, por exemplo, as brincadeiras de roda, como ciranda, cirandinha, ou como uma brincadeira chamada camaleão, onde as pessoas dão as mãos e saem correndo pelos terreiros fazendo curvas e pulando. Geralmente, as pessoas das pontas acabam soltando as mãos e caem longe. É bem engraçado, mas nem tudo se trata de brincadeiras. E mesmo sendo uma data de muita oração e festividade, eu sabia que existem algumas tradições bem interessantes. E mesmo sendo uma data de muita oração e festividade, eu sabia que ainda existem algumas tradições bem interessantes e até meio amedrontadoras. E dentre elas, tem a de alimentar as almas. Alimentar as almas é uma tradição antiga, criada eu não sei como, mas consiste em escolher algum lugar separado das casas onde não haja energia e nem iluminação. Nessa ocasião, alguns homens e mulheres se escondem na mata. E quando chega a hora de alimentar as almas, as pessoas vão de dupla até este lugar para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eles fazem isso para as almas. Enfim, vocês vão entender melhor quando eu lhes contar o que houve. Mas antes de relatar, eu preciso contar algumas pequenas coisas que aconteceram naquele dia na roça. Bem, estávamos ali reunidos toda a família, para passarmos um feriado de Semana Santa e também poder descansar um pouco. Quase todos os meus tios estavam no sítio desta vez, incluindo até os que moravam fora do estado. Ainda não me lembro o motivo, mas naquele ano coincidiu de todos conseguirem vir, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Ou seja, naquele dia a casa estava cheia de gente, tanto adultos quanto crianças, e era uma farra só. Me lembro de conversar com os meus pais e eles me deixarem ir brincar com os outros garotos. Lembro deles falando claramente que, por ser Semana Santa, não era para eu sair correndo pelas estradas, e nem mesmo andar a cavalo e ter bastante cuidado com o que eu falava. Na quarta-feira santa, como de costume, todos nós sentamos na beira da fogueira para ouvir os causos do meu avô e dos meus tios. Eram várias histórias, e posso até contar algumas depois, se vocês quiserem. E dentre aquelas histórias, uma de especial sempre me assustava. E olha
que o meu avô contava a ela sempre que tinha oportunidade. Era uma história de quando ele viu uma mula sem cabeça na sexta-feira da Paixão. E o assustador mesmo era a forma como ele contava. Ele sempre apontava algum lugar bem próximo da gente para dar noção da distância. E dizia que ficou a um braço de distância dela. Ele colocava o braço na nossa direção para mostrar a distância. E a gente, imaginando tudo, acabava morrendo de medo. Ele dizia que numa tarde de sexta-feira da Paixão, ele estava em casa. E então deu vontade de tomar um suco de goiaba. Ele pegou o seu cavalo e foi até uma goiabeira que ficava na beira do rio que passava lá perto. E quando ele chegou na goiabeira, havia uma moça muito bonita dançando umas danças estranhas na beira da goiabeira. Ele disse que foi tão estranho que o cavalo se atiçou e voltou correndo com ele montado em cima. E só parou quando chegou na porteira de casa. Ele conta que naquela noite, quando ele ia alimentar as almas, ele estava na estrada indo para debaixo da mangueira, lugar onde o povo alimentava as almas. E foi quando uma luz muito forte vinha de dentro da mata. O meu avô contava que ele ficou parado olhando, até que saiu na estrada uma mula grande, e que no lugar da cabeça tinha umas tochas acesas, que pareciam tochas de acender fornalha. Ele conta que quando viu aquilo, ele se jogou no chão. E só conseguiu ouvir quando a mula passou perto dele e soltou uns gritos como se fosse de uma mulher chorando. E como se fosse pouco, a mula ainda pisou nas costas dele. O meu avô sempre contava essas histórias, e sempre no fim ele mostrava umas marcas nas costas dele, que parecia marcas de ferraduras de cavalo. Ele conta que sentiu o ferro quente queimar as costas dele, e ouviu aquilo sair gritando na estrada adentro, e só se deu por si quando o povo estava carregando ele para casa. Ele foi carregado numa rede dessas penduradas num pedaço grande de bambu. E assim, carregado por 2 homens. Bem, a noite toda foi dessas histórias e causos. E o Gabriel e eu estávamos morrendo de medo. Mas aquilo não nos impediu de dormir do lado de fora da casa, pois estava dividido assim: mulheres e crianças dentro da casa, e os homens numa palhoça improvisada para armar a rede do lado de fora. E o meu primo e eu, por não querer ser tratados como crianças, decidimos dormir do lado de fora da casa, com os mais velhos. E sinceramente, foi uma noite maravilhosa e muito confortável. O vento frio era equilibrado por uma fogueira acesa, que esquentava a gente. Alguns homens ainda conversavam. E aquilo até nos dava uma segurança. E neste clima, o Gabriel e eu estávamos com as redes uma do lado da outra. E já estávamos quase dormindo. E foi quando um dos nossos tios estava combinando de assustar as crianças na noite de alimentar as almas, vestidos de bicho. Olhei de rabo de olho para o Gabriel, que riu de canto e piscou. E neste momento eu já sabia que íamos aprontar. Bem, ficamos o resto da semana planejando o que iríamos fazer. Pensei em levar uma baladeira, mas o Gabriel disse que era perigoso a gente acertar um dos nossos tios. Então, combinamos o seguinte: iríamos alimentar as almas, fingir nos assustar e depois só virar e rir da cara deles, pois era a única coisa que dava para fazer sem apanhar ou ficar de castigo. Bom,
chegou a sexta-feira da paixão, e eu e o Gabriel estávamos brincando com os nossos outros primos de pega-pega. Os homens estavam jogando dominó e as mulheres fazendo almoço. E no meio da brincadeira, eu acabei batendo o pé e me machucando. E de uma forma automática, eu soltei um palavrão. Todas as crianças pararam e ficaram me olhando. Senti um frio correr o meu corpo e uma sensação estranha tomar conta de mim. As crianças não queriam mais brincar comigo. E até o Gabriel, meu primo, parou de brincar e me falou que não era certo xingar na Semana Santa. E muito menos na Sexta-feira Santa. Fiquei olhando todos se afastarem e fui para a pequena capela que tinha no quintal da minha avó. E lá eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria. E pedi perdão a Deus. Mas mesmo assim, o clima para brincar havia acabado. A noite chegou depressa. Uma chuva fininha estava caindo, deixando a noite bem fria. E depois da missa da Sexta-feira Santa, as pessoas estavam indo de dupla em dupla rezar para alimentar as almas. O Gabriel, que depois do que eu tinha dito e tinha se afastado, nessa hora ele veio correndo para o meu lado piscando. Era o sinal que eu esperava. Bom, chegou a nossa vez. Fomos a um pé de manga que ficava ali perto, uns 100 metros das casas. Porém, o clima estava muito estranho. Um silêncio aterrador tomava conta do lugar. Chegamos lá e começamos a ouvir uns barulhos estranhos na mata. Uns que não estávamos acostumados a ouvir, e parecia como se algo pesado corresse ao nosso redor. Vez ou outra, aquilo sorria e gritava. E nós, achando ser parte do susto, demos início à alimentação das almas. E o meu primo Gabriel dizia: um Pai Nosso pelos que morreram queimados, afogados, sufocados, enforcados ou de acidentes de carro. E eu rezava um Pai Nosso completo, e assim foi. Ele falando as causas e eu rezando. Mas quanto mais rezávamos, mais os barulhos aumentavam. Barulhos de animais como bois, bodes, cães e galos. Coisas assim. E eu, naquela hora, já estava ficando com muito medo. E foi quando vimos sair de trás do pé de manga uma figura grotesca de uma velha de cabelos grisalhos e olhos vermelhos, com a boca entreaberta e babando muito. Ela caminhava toda torta com as suas vestes rasgadas e caindo aos pedaços. Ela me olhava, ria e balbuciava alguma coisa. Eu, assustado, comecei a gritar por socorro. Então, eu e o Gabriel saímos correndo na estrada. Mas aquela velha parecia estar em todo lugar. E nos acompanhava gritando que eu havia chamado ela. Ela gritava e jogava pedras na nossa direção, tentando nos derrubar. O meu medo foi tanto que quando vi as pessoas de casa, eu simplesmente me joguei no chão chorando de medo. O meu primo Gabriel até hoje não bate muito bem das ideias. Ele tem que tomar remédios controlados para dormir. E depois disso, eu nunca mais voltei naquele lugar. E foi aí que eu entendi que algumas tradições e lendas são reais. E que o meu maior erro foi duvidar disso tudo. Boa noite.
No inverno de 1987, me mudei com a minha família para uma fazenda que ficava nos arredores de São José dos Pinhais, aqui mesmo no Paraná. Eu tinha 10 anos na época e meu pai havia acabado de conseguir um emprego como caseiro nessa fazenda. Ele trabalhava como repositor em uma padaria que ficava em Curitiba. Porém, ele recebeu uma proposta do seu patrão para tomar conta dessa fazenda, já que o salário que ele recebia na padaria mal dava para pagar o aluguel e comprar os mantimentos para casa. Meu pai aceitou de imediato, afinal, ele adorava a vida no campo e confesso que quando soube da notícia, eu me empolguei muito, pois para uma criança de 10 anos, tudo é novidade. Então, chegando o tão sonhado dia, nós mudamos para essa fazenda. Meus pais, minhas duas irmãs, uma de 15 e uma outra de 18, e a minha avó materna. Assim que chegamos, eu mal pude acreditar que estávamos mudando para um lugar tão grande e bonito como aquele. Afinal, eu nunca antes havia saído de Curitiba. Não sabia o que era a vida no campo e aquela fazenda era realmente muito grande. A casa principal tinha 6 quartos e todos suítes. Também havia 2 salas de estar enormes, uma cozinha, um banheiro principal, um alpendre na frente da casa e uma varanda nos fundos, fora uma área de churrasco aos fundos e também tinha uma piscina, um curral, um celeiro, um chiqueiro e um rio que passava no final de uma mata que tinha aos fundos da fazenda. Aquele lugar era maravilhoso, ar puro, clima gelado e um silêncio absurdo, que só era possível escutar o barulho dos animais da fazenda da mata. Nos primeiros dias, tudo foi diversão. Gostei demais do lugar, mas com o passar do tempo, tudo foi ficando chato, pois eu não tinha com quem brincar. Minhas irmãs eram bem mais velhas e ligadas em namoro, essas coisas. As fazendas eram distantes uma da outra, e por mais que meu pai recebesse visita frequentemente de outros fazendeiros da região, não havia outras crianças. Isso me tornava uma criança bem solitária. Meus únicos amigos eram na escola, pois estudava no centro de São José dos Pinhais. Mas depois da escola, meu pai sempre me levava embora. Bem, certa tarde, eu estava brincando sozinho na beira do rio que ficava depois de uma mata. E já havia explorado a fazenda e tudo aos seus arredores. Meus pais não se preocupavam quanto a isso. A única recomendação deles era para que eu não fosse para longe para não me perder. Bem, eu estava ali na beira do rio, jogando pedrinhas na água para as verem quicarem. De repente, vejo uma pedrinha acertando a água e quicando 5 vezes. Não havia sido eu. Então olhei para a direção de onde a pedra veio e vi um menino aproximadamente da minha idade. Ele era moreno e tinha um cabelo liso jogado para cima. Ele já veio me perguntando se poderíamos ser amigos. Eu disse que sim. Perguntei onde ele morava e ele disse que morava em uma casa depois do rio. Era um riozinho de cachoeira e a parte onde eu brincava era bem raso, dava para atravessar a pé. O único problema era a água, que era muito gelada. Ficamos a tarde toda brincando
até que ele me chamou para ir até a sua casa. Eu disse que não podia, pois a minha mãe não gostava que eu ficasse sumido por muito tempo. Então me despedi dele e fui para casa. Mas antes de ir, disse que o encontraria no dia seguinte, ali no mesmo lugar. Cheguei em casa muito feliz por ter arrumado um novo amigo e contei para os meus pais, que não deram muita bola. Pareciam não acreditar em mim. Bom, eu deixei para lá. E no dia seguinte, fui bem empolgado ver o meu novo amigo. Cheguei lá, ele já estava me esperando e com uma cara de raiva me perguntou por que eu havia me atrasado. Pedi desculpas e ele disse que já estava me esperando fazia horas. Então disse a ele que ele poderia ir até a minha casa quando quisesse, que eu morava na fazenda logo ali. Ele disse que estava tudo bem, mas por enquanto seria melhor não, pois talvez meus pais não gostassem dele. Disse que era bobeira, que meus pais eram legais. Mas bem, deixamos isso para lá e ficamos brincando ali por horas. Em um certo ponto da brincadeira, ele me empurrou dentro da água e a água estava um gelo. Então eu, bastante bravo, disse para ele não fazer mais aquilo ou eu poderia me afogar. Ele disse para mim não me preocupar, que ele sabia fazer respiração boca a boca. Disse que ia me ensinar e já foi me beijando. Disse para ele que não gostava daquilo e era melhor a gente continuar brincando. Bem depois de horas e horas brincando, fui embora para casa e combinamos de nos ver no dia seguinte. Cheguei em casa e contei para as minhas irmãs e para minha avó sobre esse novo amigo. Mas somente a minha irmã de 15 anos e minha avó que acreditou em mim. Meus pais achavam que talvez fosse algum amigo imaginário e minha irmã mais velha nem deu ouvidos. O meu quarto ficava no andar de cima, virado para a frente da fazenda. Eu sempre dormia de janela fechada. Peguei no sono rapidamente. Deveria ser por volta de 10 da noite, quando de madrugada acordei com os cavalos relinchando. Eles pareciam estar inquietos com alguma coisa que os perturbava. Também percebi que a janela do quarto estava aberta, mas com muito sono e muito frio para sair debaixo da coberta, eu ignorei esse fato e logo voltei a dormir. Naquela noite, tive um sonho erótico com esse meu amigo. Não vou entrar em detalhes, pois isso não é o foco do relato. Acordei excitado e me assustei quando senti uma mão nas minhas partes íntimas. Era o meu amigo. Eu era muito novo para compreender tudo aquilo. Não sabia o que era sexo e muito menos parei para raciocinar como ele havia entrado no meu quarto. Mas algo de sobrenatural aconteceu. Assim que eu o vi, logo caí em um sono profundo e só fui acordar no dia seguinte. Me levantei assustado e logo percebi que a janela do meu quarto estava trancada, assim como eu deixei antes de dormir. Não poderia ser os meus pais que a fechou, pois eu era o primeiro da casa a acordar. E se eles tivessem fechado a janela durante a noite, significava que alguém a abriu minutos antes. Então, qual o sentido deles abrirem para depois fechar? Aceitei que tudo aquilo foi somente um sonho e deixei para lá. Mas algum tempo depois, quando meu pai foi dar comida para os cavalos, ele percebeu que a crina de todos os cavalos estavam traçadas, ao ponto do meu pai ter que usar uma tesoura para cortar as tranças. Disse a ele que havia escutado os cavalos inquietos durante a noite
Mas meus pais disseram não ouvirem nada. Minha avó falou que aquilo era obra do Saci. Meu pai a olhou com uma cara de espanto e saiu para terminar de cuidar dos cavalos. Bem, os dias foram se passando. Eu continuava brincando com meu novo amigo no mesmo lugar de sempre, perto do rio, e continuava acordando todas as noites com aquela mão em minhas partes íntimas. E assim que eu abria os olhos e via meu amigo ali na minha frente, imediatamente eu apagava e só acordava no dia seguinte. Confesso que gostava muito desse amigo, porém, ele parecia querer algo além de amizade e, com o tempo, as conversas dele eram somente sobre coisas obscenas. O assunto dele era só esse e eu era muito inocente para entender sobre esse tipo de assunto. E foi quando ele me encarou, fez um olhar malicioso que parecia me hipnotizar e, em seguida, passou a mão em minhas partes íntimas e foi fazendo aquelas coisas obscenas comigo. Como eu disse, eu não sabia o que era sexo. Não tinha nenhum conceito sobre isso e acho que era por isso que estava gostando. Até que de repente, eu me lembrei dos sonhos. Me lembrei que ele fazia igual acontecia nos sonhos. Daí, me dei conta que não era sonho. Tudo aquilo era real, e nessa mesma hora, parecia que eu acabara de me despertar daquele transe. Vesti minhas roupas e corri para casa. Chegando em casa, eu fiquei muito pensativo sobre aquilo tudo e na manhã seguinte contei tudo para minha avó. Ela fez uma cara de preocupada e disse que eu deveria desfazer a amizade com esse amigo, que eu deveria ser firme e mandar ele embora, pois ele não era uma criança normal. Era um ser da mata, que me traria problemas se eu não desfizesse a amizade com ele. Minha avó me proibiu de ir vê-lo, mas eu disse que precisava ir até lá e dizer isso tudo, ou senão, ele continuaria aparecendo em meu quarto durante as noites. Ela me perguntou o nome dele, e eu disse que nunca havia perguntado, e ele também nunca disse. Minha avó disse que iria até lá comigo. Naquela manhã, meus pais não estavam em casa. Meu pai trabalhava recolhendo grãos de outras fazendas para levar para a cidade e minha mãe cuidava dos animais. Minha irmã mais velha estava na casa do namorado em São José dos Pinhais e em casa só estava minha avó, minha irmã mais nova e eu. Enquanto minha avó foi colocar as botas para entrarmos na mata, eu fui até minha irmã e contei para ela onde íamos. Minha irmã estava preparando as coisas para fazer o almoço, então não deu muita importância. E lá fomos eu e a minha avó. Chegamos na beira do rio, onde sempre nos encontrávamos, e o meu amigo não estava lá. De repente, começou um vendaval do nada. Eu e minha avó fomos rápido para dentro da mata para sair dali. Mas quando cheguei na mata para pegar a trilha de volta, a minha avó havia sumido. O vendaval sumiu tão misteriosamente quanto começou. Voltei para a beira do rio para ver se achava minha avó, mas ela não estava mais ali. Mas foi aí que percebi uma casinha bem perto, logo depois do rio. Engraçado que eu nunca vi aquela casinha ali antes. Imaginei que era a casa do meu amigo e provavelmente minha avó deveria ter ido até lá sozinha, talvez achando que eu tivesse indo para lá também. Atravessei o rio, que era rasinho, e fui até a casa. Mas parecia que nunca chegava, e quanto mais eu andava, mais a casa parecia estar longe.
Olha, eu caminhei em torno de 2 horas para chegar até aquele lugar. Já estava perdido e quando pensei em voltar para trás, a casa misteriosamente apareceu a uns 20 metros de mim. Cheguei até a casa, a porta se abriu e logo apareceu meu amigo. Eu disse que estava procurando minha avó. Ele falou que ela estava lá dentro esperando por mim e me chamou para entrar. Eu, inocente bobo, fui entrando e à medida que entrava, ficava admirado com a beleza daquela casa. Por fora, parecia ser pequena, mas por dentro era enorme e tinha brinquedos por todos os lados. Na sua sala, tinha vários autoramas com pistas gigantescas. Meu sonho era ter esse brinquedo. Para quem não sabe, autorama eram os carrinhos dos anos 80 e 90, muito parecidos com os Hot Wheels da atualidade. Fiquei encantado com o brinquedo. Ele me pediu desculpas por tudo que me fez de mal e que as coisas dali para frente seriam diferentes. Nós dois seríamos amigos para sempre e que eu poderia morar ali com ele e ter os brinquedos do mundo inteiro. E eu respondi com firmeza a ele: Olha, eu não posso morar com você. Meus pais jamais deixariam. E mesmo se deixassem, eu não quero, pois eu amo a minha família e não troco por brinquedo nenhum nesse mundo. Eu te desculpo por tudo que você me fez, mas não quero mais ser seu amigo. Agora, chama minha avó para mim que precisamos ir embora. Ele virou para mim com a cara de piedade e disse: Kevin, você é meu melhor amigo. Não me deixe sozinho neste lugar. E eu fiquei imaginando como ele sabia meu nome, se eu nunca disse para ele. Então perguntei a ele o seu nome e ele, com um olhar furioso, com lágrimas saindo dos seus olhos vermelhos, disse com uma voz assustadora e séria: Eu me chamo Saci. Meu sangue congelou no meu corpo, assim que percebi que eu estava de frente com uma criatura em forma de criança. Eu tentei correr. Era a única opção que eu tinha. Mas ele me segurou e disse: Se não vai ser meu amigo por bem, então vai ser por mal. Eu gritava, berrava, mas estava muito longe de casa para alguém me ouvir. Tentava me soltar, mas a força dele era descomunal. Ele me agarrou, começou a tirar minhas roupas e eu tentei impedir a todo custo. Então ele puxava com mais força até rasgá-las. Ele começou a abusar de mim. Fechei os olhos para não ver nada, mas nos momentos que eu abria, eu via que não era mais o meu amigo. Aquele menino sereno e moreno claro, agora era um ser de pele escura, igual uma sombra. Ele já era um pouco maior e tinha somente uma perna que saía do meio da sua cintura. Seus dentes eram afiados como presas. Seu cabelo era enrolado e vermelhos como fogo. Ele me machucava muito com seu órgão genital. Então eu fechei os olhos e apaguei. Me lembro de acordar, já era de noite. Eu estava deitado em uma folha de bananeira, no mesmo lugar onde avistei a casa. Estava nu e congelando de frio. Fui achado pelo meu pai. Eu estava com muita dor. Minha avó foi achada jogada dentro de um buraco recentemente cavado ali na mata. Provavelmente era uma armadilha daquela criatura. Com muito medo de contar aquilo para os meus pais, eu acabei contando para minha avó, que posteriormente contou para o meu pai, com as palavras dela. Meu pai, muito furioso, saiu com os cachorros para a mata para encontrar aquela criatura, mas sem êxito. O que se sabe é que na manhã seguinte, os 4 cães de caça foram achados mortos.
Minha avó levou o mingau de milho com leite condensado para a mata, porém ela encheu o mingau de pimenta. Naquela mesma noite, aquela fazenda foi atacada por um enorme pé de vento, e na manhã seguinte, os cavalos apareceram todos mortos, porém sem marcas ou sintomas pelo corpo. Meu pai ligou para o dono da fazenda e contou todo o ocorrido. O dono do lugar, que era patrão do meu pai, disse que aquilo era obra de um saci que morava naquelas matas e não entendia o porquê dele estar assim furioso, sendo que ele sempre foi muito meigo e dócil. Meu pai foi até a casa do seu patrão, em São José dos Pinhais, e arrumou uma briga feia com ele. Meu pai queria saber por que ele não avisou sobre o lugar. A coisa foi tão séria que deu até a polícia, e minha família, de todas as formas, tentou processar o patrão do meu pai, mas sem êxito, pois ninguém processa ninguém por eventos sobrenaturais. Foi feita uma perícia em mim e realmente foi constatado abusos, mas o advogado do patrão do meu pai tentou usar isso contra o meu próprio pai, já que ele era o único homem na casa. Naquela época, não tinham leis que protegiam crianças, e na maioria das vezes, os mesmos eram julgados como adultos. Então, acabou dando em nada. Saímos da fazenda, eu me tornei uma criança solitária, pois sofria muito com o trauma, mas com o passar do tempo, fui me recuperando, esquecendo tudo aquilo, e de fato, passei a ter uma vida normal. Já muitos casos e reportagens na TV das pessoas que têm contatos com saci e até os protegem dizendo que são criaturas do bem. Mas digo a vocês que estão ouvindo ou lendo esse relato, essas criaturas são diabólicas e após se envolverem com essas coisas, sua vida jamais será a mesma. Boa noite.